Boa noite, igreja. Eu quero saudar a igreja do Senhor com a graça e a paz. Quero saudar os irmãos que estão em casa, queridos. Nós estamos vivendo um tempo atípico. Eu confesso a vocês que estou um tanto emocionada, porque não é fácil termos que pregar dessa forma, mas a palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, você que está em casa, para que a palavra do Senhor ela encontre pouso. Para que nós não venhamos estar paralisados, porque diante das situações que nós estamos vivendo, o foco do inimigo é nos paralisar e calar nossa voz profética. Mas o Senhor nos levantou com um propósito. O Senhor nos levantou com uma missão. Ele diz lá no livro de João: ide e pregai o evangelho. Não importa a forma como nós vamos pregar. Nós nos alegramos, nos sentimos felizes porque nós temos essas ferramentas que têm entrado nos nossos lares, levando a palavra de vida, levando a palavra de consolo. Porque nós abrimos a nossa casa, a televisão, a mídia, nós só ouvimos notícias tristes, notícias de tragédias, de mortes, de pessoas cada dia mais e mais pessoas infectadas e doentes, famílias enlutadas. E que bom que nós podemos escutar também a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra que traz alegria ao nosso coração. E eu quero hoje com você compartilhar essa palavra, palavra de vida, a palavra que o Senhor diz. Hoje nós vamos falar sobre a presença do Senhor em nosso meio, a presença do Senhor em nossa vida. Eu te convido hoje, você que está em casa, a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. Amém? E Deus disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os evuseus e jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Tomou Moisés a tenda e estendeu-a para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, subindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta de sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta de sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tomava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Nun, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a que hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça subir o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta para esta nação, é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra?
Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por teu nome. Então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Curva a tua cabeça onde você estiver e oremos ao Senhor. Senhor, tu és grande em poder e graça e misericórdia. Senhor, nessa noite nós estamos aqui reunidos como a igreja do Senhor. Porque tua palavra diz que aonde 2 ou mais pessoas estão reunidas, Senhor, ali tu te faz presente. E eu creio que tu estás presente neste lugar. Eu sei que tu estás presente, Senhor, na casa de cada irmão. Aonde cada um, Senhor, abriu as portas do seu coração. Se dispôs a ouvir a tua palavra, Senhor. A se colocar diante de ti para te adorar na beleza da tua santidade. Então, Deus, revela-te para nós, Senhor. Assim como tu falavas ali naquele lugar com Moisés face a face. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós temos sede e fome de Ti e queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, falar sobre a presença do Senhor. O que esse texto fala conosco nessa noite? O texto fala de um povo, onde o Senhor havia te dito para aquele povo que iria retirar deles a sua presença. Um povo que Deus tirou lá do Egito. Um Deus foi ali com o seu braço forte, com a sua mão de poder e tirou aquele povo ali. Alguém havia clamado ao Senhor porque não aguentava mais o sofrimento, porque ali no Egito eles viviam numa escravidão. E Deus ouviu dos céus o clamor que subiu da terra. E Deus levanta Moisés para ir lá e resgatar aquele povo. E a mão de Deus era com aquele povo, a presença de Deus era com aquele povo, o amor de Deus era com aquele povo. E Deus tirou aquele povo e fez aquele povo andar, e no momento que aquele povo se viu, no momento difícil, Deus age. Porque no momento que o inimigo vem à frente daquele povo, de trás daquele povo, à frente deles estava o mar, e Deus abriu o mar para que aquele povo passasse. E Deus leva aquele povo ali para o deserto. Deus leva Moisés para estar ali à frente daquele povo, porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo. Deus disse: olha, eu darei para vocês uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa. A presença de Deus era constante. Deus não deixou aquele povo ali no deserto sozinho, porque a palavra do Senhor diz que de dia havia uma nuvem de glória e à noite havia uma coluna de fogo. Aquilo era a marcante presença de Deus no meio daquele povo. E Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, tu precisa subir porque eu preciso colocar ordem no meio do meu povo. E Deus manda Moisés subir ao Monte Horebe para receber as tábuas. Porque ali estavam os mandamentos de Deus, os decretos para que aquele povo pudesse ser guiado e vivesse por aquele decreto. Porque até então o povo estava andando absoluto. E quando Moisés sobe ali para receber os decretos de Deus, aonde Deus iria escrever com o seu próprio dedo naquelas tábuas de pedra, que nós conhecemos os 10 mandamentos. E Moisés demora para voltar. E o povo começa a pressionar Arão. Moisés não existe mais, Arão. Moisés subiu, nos abandonou. Deus nos abandonou. Faça para nós agora um ídolo para que nós possamos adorar. Queridos, Arão cedeu à pressão daquele povo. E Arão vai e diz para o povo: olha, tire todos os pendentes das orelhas das esposas. Tragam as joias que vocês arrecadaram no Egito. Tragam para cá. Nós vamos colocar no fogo. E o que sair, esse será o Deus que vai ser adorado. E eles levaram, porque o povo estava desesperado. O povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. O povo viu o agir de Deus, mas por pouco tempo esqueceram. Deus manda Moisés subir porque Deus queria tratar com aquele povo, assim como Deus quer tratar com a sua igreja hoje. Como Deus não tem prazer em retirar a sua presença do nosso meio. Deus tinha algo para aquele povo. E o povo faz um bezerro. E começa a adorar, começa o primeiro carnaval do mundo, da existência. Ali o povo estava se prostituindo. Imoralidade sexual. Bebedice, toda forma, toda prática de pecado, o povo começou a fazer naquele momento.
Tudo aquilo que eles faziam lá no Egito, eles agora estavam fazendo ali no deserto, no lugar que Deus havia separado, aquele lugar era santo. E eles estavam profanando o templo de Deus naquele lugar. E Deus fala para Moisés e diz: Moisés, desce depressa, porque aquele povo feriu a minha santidade. Aquele povo pecou contra mim. Vai, desce. E Moisés, quando chega ao longe, ele começa a ouvir o som daquela festa. E quando Moisés chega, ele diz: o que é isso que fizeram? O que vocês fizeram? O coração de Moisés se acendeu de ira e de revolta. E ele quebra as tábuas da lei. E ele diz: agora quem for comigo, venha comigo. Somente os filhos de Levi acompanharam Moisés. Porque o povo queria algo para se pegar. O povo queria algo para adorar. Porque eles saíram dali do Egito. Mas os costumes do Egito, a civilização egípcia, tudo aquilo que havia no Egito, que estava entranhado naquele povo, eles não tinham deixado. Tanto que eles pediram um ídolo para adorar. Pediram que eles queriam adorar, queriam tocar. E Deus fica muito irado. E Deus se retira do meio daquele povo. Deus retira a sua nuvem de glória. Deus retira a coluna de fogo. Deus se retira do meio daquele povo. Porque Deus, queridos, não compactua com o pecado. Uma das coisas que faz com que Deus se retire do meio do seu povo é o pecado. E eu quero dizer para você hoje, igreja do Senhor. Igreja do Senhor na terra. Não estou falando dessa congregação. Eu estou falando de uma forma generalizada, globalizada. Em muitos lugares a presença de Deus não está. Muitos templos estão cheios do poder do homem, da vontade do homem, do querer do homem. Mas a presença de Deus não está. A presença de Deus não está em muitos lugares. Sabe por quê, queridos? Porque as igrejas hoje estão perdendo o hábito da oração. Temos orado pouco. Temos orado muito pouco. O que é que nós estamos fazendo como igreja na terra? Aqui na nossa cidade. Aqui em São Luís. Cadê o povo para se levantar e estar nas praças, nas ruas, nas esquinas, prostrado, clamando a misericórdia do Senhor? Porque a nossa terra, queridos, quando eu falo a terra, eu falo de uma forma globalizada. A terra está ferida de morte. A terra está cheirando morte. Porque quando a gente abre o noticiário, essa moça que estava aqui, ela é profissional da área de saúde e ela sabe quantas pessoas já morreram. Milhares e milhares de pessoas. E muitos de nós estamos com os nossos braços cruzados. Vi outro dia na mídia, eu não lembro qual foi a cidade do Brasil, não foi aqui no Maranhão. O povo inteiro ajoelhado nas ruas, clamando a presença de Deus para sarar a nossa terra. Então nós precisamos como igreja tomar uma posição. Porque nós vamos ver o que foi que Moisés fez quando Deus disse para ele: olha, eu vou me retirar do meio desse povo, porque esse povo está ferindo a minha santidade. Nós estamos vivendo um ano atípico, um ano de pandemia. Mas um ano para trás, 2019, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E o que é que os homens estavam fazendo? Zombando de Deus. A conta chega, queridos. A conta chegou. Nosso pecado subiu às narinas de Deus. A ira de Deus tem se acendido sobre a terra por causa do nosso pecado. O povo de Deus no deserto. Se nós formos ler o texto adiante, Deus disse para os filhos de Levi se armem, e vocês vão matar aqueles que pecaram. A Bíblia diz que muitos caíram naquele dia mortos, porque Deus se retirou do meio do povo.
E nós precisamos, como igreja, orarmos. É tempo de oração, é tempo de clamor. O nosso clamor precisa subir diante do altar do Senhor. Pouca oração, pouco jejum. Pouco jejum. Já não queremos mais jejuar, porque achamos que isso é bobagem. Mas o Senhor sempre diz para o seu povo: jejuai, orai para que vençam as batalhas. É jejum e oração. Pouca ou nenhuma leitura da palavra. Porque muitos de nós estamos viciados nas redes sociais, nos WhatsApps e uma série de ferramentas que tem nos tirado da posição. O que foi que tirou aquele povo da posição? O desejo de idolatrar, o desejo de adorar a coisa criada e não o Criador. Eles queriam adorar a coisa criada, eles queriam pegar, tocar. E muitos de nós estamos fazendo isso. As redes sociais têm roubado o nosso tempo de comunhão com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o homem perece por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o homem erra por falta de conhecimento. E qual o conhecimento? Esmiuçar as Escrituras. Esmiuçarmos a palavra de Deus, queridos. Então nós precisamos nos voltar. Permitir que a igreja do Senhor seja tratada. Para que a presença e a glória do Senhor comece a encher as nossas vidas. Tomar conta dos nossos espaços. Como igreja, o homem tem trocado a presença de Deus pelas bênçãos. Temos trocado a presença de Deus. Sabe o que mais me fascina nesse texto? O Senhor fez uma promessa e a palavra do Senhor diz que Ele não volta atrás na sua promessa. Ele é fiel e justo para cumprir a promessa que Ele fez a nós. Ele havia tirado o povo e Ele disse: olha, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Não importa se vocês estão pecando ou não. Não importa, Moisés, eu fiz a promessa e eu vou cumprir. Eu vou limpar o caminho por onde vocês vão passar. Eu vou tirar os inimigos do meio de vocês. Eu vou tirar os jebuseus. Eu vou tirar os cananeus. Eu vou tirar os heteus. Todos esses povos eram nações idólatras, que não temiam o Senhor, mas conheciam o Deus de Israel. Sabiam do poder que esse Deus tinha. E Deus disse para eles: não te preocupa não, Moisés. Eu vou cumprir minha promessa. E a palavra do Senhor diz, qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? Ainda disse mais: não te preocupe, eu vou mandar um anjo que vá diante de vós, para estar cuidando de vocês. E Moisés disse: não, Senhor. Parafraseando aqui: não, Senhor. Não desmerecendo o anjo, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos para que venham em nosso favor. Não estou desmerecendo os anjos, o anjo que o Senhor vai mandar, não. Mas se a tua presença, Senhor, não for conosco, eu não sairei daqui. Moisés conhecia o valor da presença de Deus. Moisés conhecia o que ele estava clamando. E nós precisamos conhecer o valor da presença de Deus. Então muitos de nós estamos trocando essa presença por bênçãos materiais, por bens materiais, fazendo barganha com Deus, orando somente para pedir porque queremos alguma coisa. Mas independente do que Deus vai nos dar, Ele é Deus. Ele não vai mudar esse contexto. Ele é e sempre será. Jesus, quando estava em cima daquele jumentinho, o que foi que Ele disse? Se os homens não me aclamarem, as pedras me clamarão. Então nós precisamos reconhecer quem Deus é. Precisamos reconhecer que Deus, Ele é tudo. Independente do que Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é filho do homem para prometer e não cumprir. Ele não é político que promete e não faz. Ele é Deus. E quando aconteceu essa situação toda,
Moisés detectou o que precisava. Senhor, se a tua presença não vai comigo, conosco, eu não irei, eu não sairei daqui. Eu abro mão de tudo, mas eu desejo, Senhor, a tua presença. Eu desejo, Deus, a tua presença. E por que nós temos errado? Porque nós não temos esmiuçado a palavra de Deus. A nossa falta de conhecimento da presença de Deus em nossas vidas faz com que a gente haja dessa forma, buscando bênçãos. Bênçãos, 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 bênçãos. Precisamos adorar o Senhor pelo que Ele é. E quando o Senhor se apresentou para Moisés naquela sarça, e Ele disse, vai lá no Egito. Mas, Senhor, se perguntarem quem tu és, diga que eu sou. Tremendo. Ele disse, eu sou. Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Então nós precisamos entender que a igreja do Senhor hoje precisa resgatar essa presença de Deus que nós estamos perdendo. Quando eu falo a igreja, eu não falo templo, eu falo eu e você que somos a igreja do Deus vivo. Eu e você precisamos ter esse desejo de orar. Eu e você precisamos ter esse desejo de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu e você precisamos ter o desejo de jejuar. Não porque eu quero receber algo, mas jejuar para que eu aprenda cada dia mais a ser um adorador. Porque a palavra do Senhor diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Então nós precisamos jejuar para isso. Queridos, muitas vezes eu jejuo, não é para pedir nada. Não para pedir nada, mas para pedir que a presença do Senhor me fortaleça, que a graça dele me sustente. Porque ele disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te sustenta. Paulo queria uma cura. Ele disse, eu não vou te dar a cura, mas eu te dou a minha graça. Quantos de nós estamos orando e dizendo, Senhor, que esse mal não me alcance. Senhor, que esse mal não me toque. Senhor, que essa praga horrenda que está assolando a humanidade não chegue na minha casa. Mas o Senhor diz para nós, filho, a minha graça te basta. Descansa em mim, espera em mim. Creia em mim. Porque a minha graça vai te sustentar. Em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, a minha graça é quem vai te sustentar. Então nós precisamos entender isso. Houve um tempo em que Deus também se retirou, não só do meio do seu povo, mas Ele se retirou do meio de outras pessoas. Quando o povo pecou e estava muito rebelde na época do rei, na época do profeta Ezequiel, Deus também se retirou do meio do seu povo. Deus se retirou do meio da família de Eli. Quem era Eli? Um sacerdote. Porque os seus filhos pecaram. E eu quero dizer para você que o que rompe a ligação do homem com Deus é o pecado. O pecado é o câncer da humanidade espiritual. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Foi o pecado que destruiu o relacionamento de Adão com Deus. Foi o pecado que destruiu o relacionamento do sacerdote Eli com Deus. Foi o pecado. E é o pecado que tem feito com que o mundo esteja no maligno. O Senhor Jesus disse, olha, o mundo está no maligno. O pecado do homem, o pecado da humanidade, tem feito com que fira a santidade de Deus. É o pecado. E muitos de nós, irmãos, estamos nos acostumando com o pecado. Muitos de nós. Eu há muitos anos atrás, já há bastante tempo, mais de 15 anos atrás, eu já tenho mais de 25 anos de caminhada. Eu conheci um homem que ele fez uma comparação do pecado que eu nunca esqueci. E todas as vezes que eu lembro disso, eu digo, Senhor, todas as vezes que o pecado bater a minha porta, porque nós somos santos lutando contra o pecado, traga a minha memória, Senhor.
E ele disse que naquelas regiões bem frias, ali para o lado da Sibéria, as pessoas, caçadores, quando eles vão caçar lobos, eles pegam lâminas muito afiadas e eles passam sangue naquela lâmina. Várias camadas de sangue e botam para congelar. E quando aquele sangue está bem congelado, eles colocam aquelas lâminas afiadas em pontos estratégicos para pegar os lobos. E os lobos vêm porque eles se alimentam de carne, de sangue. E eles começam a lamber o sangue que estão naquelas lâminas afiadas. Como a lâmina, o sangue está congelado, a língua do lobo adormece. E aí ele lambe aquele sangue até decepar a sua própria língua. E morre. Assim é o pecado na vida do homem. O pecado vai adormecendo lentamente o homem. O pecado vai adormecendo. O pecado vai adormecendo e a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Pode ser morte física ou morte espiritual. E o Senhor está dizendo, igreja, acorde. Povo meu, acorde. Povo meu, se levante, porque tenho eu muito para fazer com vocês. Tenho eu muito para dar. E o Senhor está preparando a sua igreja, porque muito em breve Ele vem buscar. Mas Ele vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar uma igreja que não se corrompe, que não se vende. Uma igreja que não se curva à doutrina de homem, mas uma igreja que se curva perante a palavra de Deus. Uma igreja que se dobra perante a palavra de Deus. Veja o que aconteceu com a família de Eli. Toda aquela família morreu. O sacerdote morreu porque fazia vista grossa aos seus filhos que pecavam dentro do templo. A sua nora, ao dar à luz, morre. Eli morre ao saber que seus 2 filhos haviam morrido por causa do pecado. Por causa do pecado, queridos. E no tempo do rei Ezequiel, do tempo do profeta Ezequiel, a mesma coisa. Deus retira a sua glória, Deus retira a sua presença. E o que acontece com o povo? O povo é levado cativo. O povo é levado cativo. Querido, quando na igreja a presença do Senhor não está, os cultos se tornam cansativos. Eita, que hoje o pastor está afiado, menino. Hoje parece que ele engoliu um papagaio que ele não para de falar. Já não temos mais prazer em passar tanto tempo na casa do Senhor. Vamos para o culto e quando o culto passa de 1h30, eita, que agora deu. Começamos a nos mexer na cadeira. Outros não prestam nem atenção no que está sendo pregado, porque eles estão aqui conectados no celular. Aí se tem uma coisa que me deixa indignada, eu sentar na igreja do lado de alguém que está no celular. Me dá vontade de dizer assim, meu irmão, desligue um pouquinho aí, por favor. Eu me sinto incomodada. Porque a presença do Senhor não está ali. Não é que não esteja nem quem está ministrando a palavra. É na igreja viva, naquele que foi para a igreja, foi por ir. Mas a palavra não entrou, a palavra não encontrou pouso, porque está morto vivo. Porque está sem vida espiritual. Porque nós temos 2 naturezas, a natureza carnal e a espiritual. E a carnal está mais alimentada que a espiritual. Então o culto se torna cansativo. O louvor, queridos, passa a ser apenas uma música cantada. Não entra, não tem choro, não tem quebrantamento. Não sentimos nada. Porque a presença do Senhor não está mais naquele lugar. Não há mais humilhação. O Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham, aqueles que se dobram, aqueles que choram, que não têm vergonha de chorar, serão exaltados, porque serão cheios da presença da glória. Não há mais adoração. Há petição. A petição. Quando não temos a presença do Senhor, somente petição. Deus passa a ser Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não o glorificamos mais. Não achamos mais a sua beleza. Então, como igreja, nós precisamos entender isso.
Eu lembro que quando eu era jovenzinha, de meus 14, 15 anos, eu morava lá em São José de Ribamar. E tem um festejo lá, do festejo de São José de Ribamar. E eu ia para ali, para o meio daquele povo. E eu olhava aqueles mendigos na porta da igreja, pedindo. Mas não se via um mendigo daquele dentro da missa, participando. Não. Muitas vezes nós estamos assim como esses mendigos. Esmolando dentro da igreja, pedindo bênção. E a palavra do Senhor diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Que adore o Senhor em espírito e em verdade. Deus está procurando. O culto passa a ser como uma festa onde o anfitrião não está. Vá no aniversário, mas o aniversariante não está. Assim é o culto sem a presença do Senhor. É frio, é morno. E a Bíblia diz que os frios e os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Então nós precisamos ser aquecidos. Nós precisamos ser aquecidos da presença do Senhor. O povo de Israel, aquele povo, estava assim, frio, morno. Eles queriam sim a terra. Muitos de nós queremos a bênção, mas nós não queremos o dono da bênção. Você vai orar por alguém e você pergunta, você quer aceitar Jesus? Não, mas ele quer a oração, porque ele quer ser curado. Queremos o céu, mas não queremos o dono do céu. Assim estava aquele povo. Eles queriam a terra, que Deus limpasse, mas eles não queriam o dono da terra. Quem era o dono da terra? Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele havia feito uma promessa. E o povo, aquele povo que estava ali, se tornou um povo rebelde, murmurador, via defeito em tudo. Tudo eles reclamavam para Moisés. Não tem água, não tem carne, porque lá no Egito a gente comia carne, porque no Egito era assim. Quantas vezes nós estamos dessa forma? Vemos defeito em tudo e em todos. Esse culto hoje foi uma negação. Eu não gostei da palavra. Eu não gostei do louvor porque aquele irmão ali desafinou. O problema não está no pastor. O problema não está no irmão que desafinou, está em você que está longe da presença do Senhor. Talvez vestido com uma capa com um rótulo de crente. E quem vai para o céu não é quem veste rótulo de crente. Vai para o céu quem é santo, quem tem santidade, quem tem o temor e o tremor do Senhor. Esses é que vão entrar no céu. Porque quando nós lemos a história do povo de Israel, nós sabemos que aquele povo que saiu do Egito, os adultos, nenhum entrou na terra. Somente as crianças, aqueles que cresceram ali no deserto, que nasceram no deserto, que foram preparados para serem adoradores. Então nós temos, amados, que prestar atenção. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que nós devemos nos examinar. Muitas vezes a gente só usa essa palavra no culto de ceia. E isso tem que ser todo dia. O pecado afasta a glória de Deus. O pecado afasta a presença de Deus. Quando o povo ali pecou, a nuvem de glória saiu, a coluna de fogo saiu, a presença do Senhor saiu. Mas eu quero dizer para você, querido, que mesmo aquele povo tendo ferido a santidade de Deus, Deus foi misericordioso. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita a oração. Quando Moisés viu tudo aquilo acontecer, Moisés não lamentou. Moisés sai do arraial. Fora do arraial ele arma a tenda da congregação, chamada tenda da congregação. E ali ele vai se humilhar diante de Deus. Os nossos líderes, homens e mulheres de Deus, pastores, precisam fazer isso. Precisam fazer isso para que a igreja volte. Para que a presença do Senhor seja marcante. Para que Deus perdoe o pecado do seu povo. Foi isso que Moisés foi fazer, clamar: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, perdoa esse povo. Porque Deus disse que aquele povo era um povo de dura cerviz. Um povo que não se curvava, um povo que não se dobrava. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Não retire dele a tua glória. Não retire deles a tua presença. E nós precisamos, como igreja, nesses últimos dias, estar fazendo isso. Senhor, olha para essa terra manchada.
Olha, Senhor, nós precisamos do teu perdão. Os nossos pais pecaram, os nossos antepassados pecaram, Senhor. Mas a palavra diz que o Senhor é um Deus longânimo para nos perdoar. Sara, Deus, a nossa terra. A palavra do Senhor diz lá no livro de Crônicas: se o meu povo orar e se humilhar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E quando Moisés orava, quando Moisés clamava, a nuvem volta, a coluna volta. E o povo saía à porta para espreitar, para ver o que Moisés estava fazendo. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Precisamos nos colocarmos como Moisés se colocou diante do Senhor. Porque Moisés não estava preocupado com a terra. Ele estava preocupado com a presença. Nós não temos que estar preocupados com o que nós vamos receber. Será que eu vou receber um carro novo? Será que eu vou ser demitido? Claro que a gente ora por essas coisas. Mas essa não tem que ser o principal de nossas vidas. O principal de nossas vidas é a presença do Senhor. Eu costumo dizer para o Senhor: Senhor, se for para me pecar contra Ti, e o Senhor tirar de mim a Sua presença, me prepare e me leve para a glória. Porque eu não quero viver sem Ti. Não tem sentido viver sem a Tua presença. Não tem o palácio mais rico, o lugar mais luxuoso. Nada vale a pena viver sem a Tua presença. É preferível viver num cantinho com a presença do Senhor do que num lugar de luxo e de riqueza sem a presença do Senhor. Então Moisés, ele entendia isso. Moisés entendia isso. Senhor, não interessa a terra. De que adianta essa terra se o Senhor não estiver conosco? A palavra do Senhor, no Salmo 42, diz que a nossa alma precisa anelar pela presença de Deus. Desejar, como a corça que anseia pelas águas. Sabe por que a corça anseia pelas águas? Porque quando ela entra nas águas, o odor que ela tem faz com que os predadores se afastem dela. E ela, quando ela entra nas águas, ela sabe que não vai ser tragada. Assim somos nós, devemos desejar a presença do Senhor. Anelar, como a terra seca que anseia pela chuva. Nós precisamos desejar ardentemente a presença do Senhor. Como um recém-nascido que deseja o leite materno para viver. Assim somos nós que precisamos desejar a presença de Deus. Moisés buscou a presença de Deus e ele se manifestou. E Moisés foi mais ousado, gente, quando eu leio Moisés foi tão ousado que ele disse: olha, Senhor, se tu vais exterminar esse povo, então risca meu nome do livro da vida. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Moisés estava preocupado tanto com Deus como com o povo. Sabendo que aquele povo era um povo rebelde. Senhor, se for para ir sem Ti eu não vou. E ele disse: olha, Senhor, eu não quero só a Tua presença, aleluia. Mas agora também eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória. E Deus disse: tu não podes me ver, porque homem nenhum pode me ver face a face, pode me ver que será consumido. Mas eu te concedo a minha bondade. A minha bondade eu te concedo. Então a única coisa capaz, queridos, de nos diferenciar do mundo é a presença do Senhor. E em muitos lugares, quando nós não temos a presença do Senhor, nós somos confundidos como mundano. E muitas vezes apontado, ainda dito assim: tu é crente? Somos envergonhados, porque a presença do Senhor não está em nós. A palavra do Senhor diz que nós somos luz. Então a luz de Cristo precisa brilhar em nós. A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra. E como sal, como nós temos temperado, como nós temos vivido, nós precisamos fazer a diferença. Moisés fez a diferença no meio daquele povo rebelde.
Não importa onde você esteja, talvez na tua casa. Você seja visto como aquele que só vive de joelho orando. Não se preocupe, porque Deus vai transformar a sua família por causa das suas orações. A glória de Deus vai brilhar dentro da tua casa. A luz de Cristo vai reinar dentro da tua casa. Porque você se torna luz. Porque nós somos luz. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós é que temos que fazer a diferença. Através de Moisés, queridos, o povo foi reconciliado a Deus. Porque Moisés foi para o pó. Moisés foi buscar a face de Deus em favor daquele povo. E Deus volta para aquele povo. E hoje, querido, nós somos reconciliados a Deus através de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus, de interceder por nós. Quando Jesus estava lá naquela cruz, o que foi que ele disse? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Assim como Moisés clamou pelo povo, Jesus clama por nós. Jesus intercede por nós. E através do seu sangue, nós fomos reconciliados com o Pai. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós somos envolvidos na sua nuvem de glória. Aquela nuvem que estava ali simbolizando a presença do Senhor. Hoje ela está em volta nas nossas vidas através de Jesus. Então é tempo, igreja. É tempo de nos purificarmos de todo o pecado. Sairmos desse estágio de lentidão, esse estado de morbidez, esse estado de sono da indolência, para nos colocarmos na presença do Senhor. Deus está procurando uma igreja viva. Deus está procurando uma igreja de adoradores, porque a Bíblia diz que Ele se faz achado de nós. Que maravilha! Lá no livro de Jeremias ele diz: se meu povo me buscar, me acharás. Mas se me buscar de todo o seu coração, eu, Deus, me farei achado de vós. Deus, Ele quer ser encontrado. Deus não se esconde. Ele quer ser encontrado por nós, pela sua igreja, pelo seu povo que Ele ama. Deus nos ama. Mas Ele também quer sentir o nosso amor de volta. Então, querido, que nós venhamos nos colocar na brecha, na posição. Deixarmos de ser meros ouvintes e sermos praticantes daquilo que aprendemos. Daquilo que somos ministrados, daquilo que somos ensinados. E nós somos ensinados a adorar o Senhor. Não adorar o homem, não adorar o conceito do homem, mas colocarmos Deus no centro da nossa vida. Porque há uma terra prometida para a sua igreja. Havia uma terra prometida para aquele povo. Uma terra que emana leite e mel. E hoje há uma promessa de uma terra onde não há choro, aonde não há dor, aonde não há morte e aonde não há sofrimento. Ali havia uma terra física que manava leite e mel. Mas para nós há uma terra espiritual, uma terra gloriosa. Então esforcemo-nos para entrar nessa terra, abrindo mão do pecado e nos santificando cada dia mais e mais na presença do Senhor. Amém? Queridos, eu queria que nessa hora você ficasse de pé, você que está na sua casa, se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar de pé, que você se desligasse de tudo que está à sua volta. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes nós temos criança que tira a nossa atenção. Mas nesse momento eu queria que você se voltasse para dentro de si, para encontrar o Senhor dentro de você. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, que você levantasse esse clamor junto comigo, porque o nosso Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Eu estou aqui no templo e você está aí, a quilômetros de distância, muitos perto aqui do templo, outros bem distantes. Aonde essa palavra vai alcançar corações? Eu tenho certeza que ela vai alcançar, porque a palavra do Senhor diz que para tudo há um propósito. Talvez você esteja com seu coração frio. Talvez você esteja com a sua fé em declínio. Talvez você esteja sem esperança, com medo, apavorado,
com medo dessa situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que não vai nos deixar faltar. Nós temos um Deus que não vai nos abandonar. Porque nós vamos nos levantar em oração e clamar a esse Deus e pedir que Ele nos perdoe. Comece aí na tua casa a falar com o Senhor. Comece a dizer para Ele que você quer ser tratada. Comece a dizer para Ele que você quer que Ele seja a luz da sua vida. Comece a dizer para Ele que você quer que a sua nuvem de glória não se retire de você. Que você quer ser luz aonde você entrar. Que você quer ter prazer em ouvir a palavra, a voz do Senhor. Que você quer ter prazer na leitura da palavra. Que você quer ter prazer em se encontrar com o Senhor, porque Ele é o nosso noivo. Ah, Senhor Deus. Oh, Jesus querido, aleluia. Senhor, como Moisés entrou, Senhor, naquela tenda. Moisés estava com o coração triste, Senhor, porque o povo havia pecado. Ah, Senhor, hoje o nosso coração também está triste, Senhor. Porque nós temos tido notícia do pecado na terra, Senhor. Tantas mortes, tantas vidas sendo ceifadas. Tantas famílias, Senhor, enlutadas. Muitos estão morrendo espiritualmente, Senhor. Muitos têm deixado de subir à casa do pão. Porque aqui, Senhor, é a casa do pão, Senhor. Aqui é a Belém de Deus. Ah, Senhor, muitos têm o pão, mas os seus fornos, meu Pai, estão sem lenha, estão sem fogo. E a Tua palavra diz que os frios e os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. E hoje, nessa noite, Senhor, nós queremos que os nossos fornos, eles sejam, Senhor, aquecidos do fogo santo. Que o fogo de Deus venha nos aquecer nessa noite, queimar, ter o nosso coração. Para que nós venhamos desejar a Tua presença em nós. Para que nós venhamos desejar pela Tua bondade, Senhor. Assim como Tu te revelou ali para Moisés. Assim como Moisés disse para Ti, Senhor, que sem a Tua presença ele não iria a lugar nenhum. Deus, sem a Tua presença nós não queremos viver. Nós não queremos viver sem a Tua presença. Se for para viver sem a Tua presença, Senhor, então nos prepare como igreja e nos leve para o Teu reino de glória. Para que nós não venhamos perder, Senhor, a nossa salvação. Nós oramos a Ti, Deus. Nós oramos a Ti, Senhor, para que Tu venha sarar a nossa terra. Perdoa, Deus, os pecados dos nossos antepassados. Perdoa, Deus, o pecado dos nossos políticos. Perdoa, Senhor, o pecado dos nossos pais. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que escarneceram. Perdoa aqueles que zombaram, Senhor. Deus, traz o perdão. Deus, traga o arrependimento, Deus. Porque nós queremos voltar ao primeiro amor. Porque nós como igreja queremos nos deleitar na Tua presença. Queremos orar, queremos jejuar, Senhor. Nos levanta com o Teu braço forte. Nos levanta com a Tua mão de poder, Senhor. Nos ajuda porque somos pequenos, Pai. E nós queremos Te achar, como diz Jeremias. Nós queremos Te achar, Senhor. Faça-te achado de nós. Faça-te achado das nossas vidas, dos nossos corações. Nós oramos, Senhor. Alcança hoje, toca os nossos irmãos que estão em casa. Os nossos irmãos que estão abatidos. Os nossos irmãos que estão cansados, carregando fardos. Visita, Senhor, nessa noite, meu Pai. Porque nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pela Tua bondade. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Entra, Senhor, nas nossas vidas. Nós Te convidamos, Senhor. Nós Te convidamos, Jesus. Entra, Senhor, e toma o Teu lugar em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração é dada ao Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.